8 de setembro. Café com Deus Pai. Deixando os fardos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Existem pessoas que carregam um fardo de memórias dolorosas, traumas e ressentimentos que, se não cuidados, tornam-se pesos que nos curvam, impedindo-nos de olhar adiante para o horizonte de possibilidades que o futuro nos reserva. Nossa jornada pela vida não deve ser ofuscada pelas sombras do passado. Imagine carregar diariamente uma caixa cheia de pedras pesadas. Assim é a vida quando não conseguimos nos libertar das amarras do que já vivemos. As lembranças sempre estão relacionadas a algo mal resolvido no passado. Mas até quando permitiremos que essas feridas do passado ditem nosso futuro? Confrontar essas feridas, por mais doloroso que seja, é essencial. Como em uma ferida em nosso corpo, às vezes é necessário tocar na dor para aplicar um remédio e, assim, promover a cura. Apesar da impossibilidade de voltar no tempo para corrigir ou evitar esses momentos dolorosos, muitos de nós vivemos presos a um ciclo de revivê-los constantemente. Tiago nos incentiva a confessar nossos pecados, a compartilhar nossas fraquezas com alguém em quem confiamos e que tenha maturidade espiritual para nos orientar. Esse ato de abrir o coração não é um sinal de fraqueza, mas uma corajosa busca pela cura. Somente o amor de Deus nos faz superar as dificuldades, as mágoas, os traumas, impulsionando-nos a um futuro de esperança, pois por meio do amor de Jesus podemos perdoar e pedir perdão, jogando todo o peso fora. Neste momento, encorajo você a se abrir para Deus e se permitir ao processo de cura. Lembre-se de que deixar os pesos para trás é essencial para caminharmos com leveza e esperança em direção ao futuro que Deus preparou para cada um de nós. A frase de hoje é: nada pode mudar seu passado, mas sua decisão hoje determinará o seu futuro. Lendo mais uma vez: nada pode mudar seu passado, mas sua decisão hoje, vamos dizer assim, a sua decisão agora, vai determinar o seu futuro. Decida deixar as mágoas, as ofensas, aquilo que você passou lá no passado. Se você precisar procurar um amigo, um irmão que tenha maturidade espiritual, procure. Como nós lemos na mensagem de hoje, fale a respeito dos seus traumas. Talvez eu estou conversando com uma mulher que foi abusada, às vezes até pelo próprio pai, e você ficou com isso calada e não compartilhou isso com mais ninguém. É tempo de você buscar alguém que tenha amadurecimento espiritual. Se você não encontra alguém em quem você sente segurança para compartilhar isso, você pode buscar um profissional, uma psicóloga ou um psicólogo, um médico psiquiatra que possa te dar instrução, algum terapeuta que você sabe que lida com essas situações. Buscar ajuda de profissionais que atendem nessas questões da saúde não é errado. Você pode não ter encontrado alguém na sua igreja de confiança. Você pode, de repente,
buscar apoio em uma outra igreja, que não é aquela que você participa, porque daí as pessoas, o pastor daquela outra igreja, ele pode atender você no gabinete pastoral e ele pode tratar essa situação ajudando você, onde você vai se sentir mais seguro, mais segura em relação a tratar daquele problema, daquele assunto. Talvez você traiu o seu marido, a sua esposa, e você precisa saber como resolver essa situação e lidar com esse mal-estar que você carrega. Você precisa, de repente, perdoar o seu pai, a sua mãe, o seu professor, o seu colega de trabalho, o seu irmão, a sua irmã, alguém da sua família por alguma coisa no passado. Tome a decisão de limpar aquilo que está gerando o mal em você, porque enquanto você não resolve o seu passado, não compartilha sua carga com alguém, não divide, você fica sobrecarregado, você fica sobrecarregada, você não consegue avançar. Então, nada pode mudar o seu passado, mas a sua decisão agora determina o seu futuro. Comece a remover as pedras, as mágoas, as dores, que o seu passado fique lá no passado e que hoje você comece um processo de cura para avançar. Tome essa decisão, isso é importante. Hoje é o dia 251 de 365. A leitura bíblica de hoje é Tito, capítulo 3, e a palavra-chave de hoje é leveza. Vamos ler Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vamos lembrar, antes de ler, que o nome desse livro é Tito, porque Paulo, que foi apóstolo de Jesus, escreveu uma carta para Tito. Tito era um discípulo de Paulo. E essa carta, Tito, está escrita na Bíblia porque ela nos mostra o que foi que Paulo escreveu para Tito. O que foi que Paulo orientou Tito a fazer. Então já lemos os capítulos 1 e 2, hoje nós vamos ler o capítulo 3. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Versículo 2. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. 3. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Versículo 4. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, 5. Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. 6. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. 7. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. 8. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isso é bom e útil para todos. 9. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. 10.
Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Veja que o versículo 10 fala: se uma pessoa cria problemas, aconselhe para que ela mude esse comportamento, aconselhe uma ou duas vezes. Se a pessoa continua causando divisões, guerras, conflitos e problemas, não tenha nada a ver com ela. Versículo 11: pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho, e os seus pecados provam que ela está errada. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho nos convida a viver em paz com todos, a resolver os problemas e manter a paz. Versículo 12: quando eu lhe mandar o irmão Ártemas ou o irmão Tíquico, faça o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. 13. Ajude o advogado Zenas e também Apolo em tudo que você puder, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem. 14. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. 15. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações aos nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Aqui, Paulo termina a carta que ele escreveu para Tito. Tito é uma carta de Paulo para o próprio Tito, que tem 3 capítulos. Nós lemos aqui o último capítulo. Nesse último capítulo, como nós vimos, Paulo traz recomendações para que Tito instrua as pessoas da igreja, para que elas respeitem as autoridades, respeitem as leis, sejam honestas, façam o que está escrito na legislação para não terem problemas nenhum com as autoridades. Ele aconselha a não gastar o tempo falando mal de ninguém, porque quem fala mal a respeito dos outros não é calmo, não é pacífico, está criando guerras, conflitos, contendas, mas devemos tratar a todos com educação. Se alguém cria problemas, como nós lemos aqui, devemos aconselhar a pessoa a não criar problemas. Se a pessoa continua criando problemas, então não tenha relacionamento com essa pessoa, porque ela vai sempre criar problemas. E, como ele disse aqui, nós recebemos de Deus a Jesus. Jesus morreu na cruz e nos salvou dos nossos pecados. E ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como está aqui no versículo 5, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus, ele nos deu o Espírito Santo. Veja aqui no meio da tela o versículo 6. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Então, ele está dizendo, foi Jesus que derramou essas bênçãos sobre nós. Quando Jesus veio e morreu por nós na cruz, ele nos deu, ele derramou com bondade, com generosidade, o Espírito Santo que é dele sobre nós. E ele fez isso, versículo 7, ele fez isso para que pela sua graça, o que é a graça? A graça é um favor, é um presente que nos é dado gratuitamente. Então, a graça, ela nos é dada de graça. Deus, ele derrama sobre nós gratuitamente esse presente, o direito de recebermos o Espírito Santo. Por que é um presente? Quando eu recebo o Espírito Santo, eu consigo receber o próprio Deus dentro de mim.
E esse Espírito Santo começa a me moldar. Ele fala comigo diariamente. Ele me ensina como seguir a Deus. Por isso é tão importante você pedir o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo fala com você. Quando você faz algo errado, ele te constrange. Ele coloca o entendimento do erro e você não consegue mais andar no erro, porque o Espírito Santo nos leva, nos impulsiona à santidade. E ele fez isso, versículo 7, para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Veja que no versículo 8, aqui na tela, está escrito assim: esse ensinamento é verdadeiro. Eu quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo fazendo bem. Isso é bom e útil para todos. Então o texto também nos ensina a gastar bem o nosso tempo, não falando mal dos outros, não observando a vida dos outros para carregar algum tipo de inveja. Muitas pessoas ficam nas redes sociais acompanhando a vida dos outros e pensando: nossa, o fulano viajou, a fulana comeu em tal restaurante, o João foi para tal lugar, comprou um carro novo, fulana mudou de casa. E gastando seu tempo com isso, você não está sendo útil. Você não está usando bem o seu tempo. O seu tempo deve ser dedicado a fazer o bem e a produzir algo que vai transformar a vida de outras pessoas. Veja que o versículo 9 fala que evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados. Tem pessoas que ficam falando de várias pessoas, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Então, gaste o seu tempo com o que é útil, com o que tem valor. Resolva os seus problemas, os seus traumas. Se tem coisas do seu passado que precisam ser resolvidas, essa foi a mensagem que nós lemos no Café com Deus Pai de hoje. Procure tratar dessas coisas. Procure ter conversas a respeito de soluções para que você mude e seja útil. Aproveite, se você sofreu algum tipo de problema, abuso ou alguma coisa, para ser um porta-voz que defende os direitos dos que são inocentes. Muitas pessoas sofreram abuso e fizeram disso uma bandeira para defender pessoas inocentes. Você pode usar aquilo que você sofreu como uma forma de ajudar outras pessoas a superarem e a vencerem essas barreiras. Que Deus abençoe a sua vida. Aceite a Jesus como seu Salvador e receba o Espírito Santo para que você possa caminhar com Deus. Se você não sabe como aceitar a Jesus, é simples. Você deve crer que ele veio e morreu na cruz pelos seus pecados, pelos pecados de todos nós, e deve aceitá-lo. Para aceitar a Jesus, faça essa oração comigo. É uma oração simples, são apenas 3 frases. A primeira é: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Essa é a primeira frase. Diga isso e diga com fé que ele é o teu único Senhor e o teu Salvador. Dizer isso quer dizer que você aceita que ele reine na sua vida e que você reconhece que tem pecados e que depende da salvação dele, que ele é o teu Salvador, porque ele morreu na cruz e ele que te salva. A segunda frase é: escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Essa frase você está pedindo para o seu nome ser registrado no livro da vida. O livro da vida é um livro que está lá no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de juízo final. E no dia do juízo final, os que estiverem com o nome no livro da vida entram diretamente no céu. Os que não estiverem serão julgados pelo livro das obras. Então essa é a segunda frase. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida. E a última frase: me dá o teu Espírito Santo para me orientar a viver no Senhor,
até chegar na eternidade. Me dá o teu Espírito Santo para me instruir, para me ensinar a segui-lo. Esse é o último pedido. Você pede para receber o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Quando ele mora em você, ele te orientará do que você deve fazer, do que você deve ler, ele vai dar instrução e entendimento na palavra para que você entenda a vontade de Deus. Aqui, nesse texto que lemos de Tito, capítulo 3, na mensagem de hoje, nos mostra que ele quer que eu e você tenhamos uma vida útil, onde o que nós falamos serve como cura e mudança de vida, restauração de pessoas, amizade, harmonia, busca da felicidade, abandono do mal, da bisbilhotagem, de ficar olhando a vida dos outros, da inveja, de ficar pensando que a grama do vizinho é melhor do que a minha, da cobiça, de ficar olhando a vida dos outros, da mentira, ou de ficar carregando mágoas de coisas que já passaram. A recomendação de hoje é: busque ter uma vida útil, uma vida que realmente vale a pena e que gera transformação, que você seja um canal de comunicação do reino de Deus para as outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Você que recebeu Jesus, procure uma igreja que prega que ele está vivo e busque ser batizado nas águas, para que você consiga seguir em direção a participar da ceia. Na ceia, você come um pão e bebe um cálice com suco de uva, onde o pão representa o corpo de Jesus, que foi morto pela sua vida. E o cálice com suco de uva representa o sangue dele, que nos purifica do pecado. Quando você se batiza nas águas e você começa a participar da ceia, você lembra que você precisa dele. O pão significa que você precisa da força dele para segui-lo. E o cálice com suco de uva simboliza que você precisa do sangue dele para ser purificado dos pecados. Então procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue esses princípios. E você terá mais comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Você vai ter experiências muito boas. O Espírito Santo fala com a gente. Ele nos mostra o caminho. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, ele não fala com voz audível. Ele fala no nosso coração. Ele fala no nosso pensamento. Ele fala pequenas frases, dizendo: por que não faz assim? Porque faça assim. Faça isso. Nessas pequenas frases você verá como Deus é bom. Como nas pequenas coisas do dia a dia ele resolve de maneira simples e de maneira sábia, porque Deus é o dono da sabedoria. E até você que tem algum trauma, alguma depressão, alguma ansiedade, não sabe como lidar com uma resposta, com uma solução que você busca e não encontra, ele vai dizer a você: faça assim. E se você seguir na orientação do Espírito Santo, você será bem-sucedido, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus falando com você. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de hoje, por essa leitura de Tito, capítulo 3, e também pela palavra que lemos no Café com Deus Pai, que fala a respeito de tomar decisão, de receber a cura das coisas do passado. Peço que o Senhor visite todos os que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, que recebam a cura de palavras, situações mal resolvidas no passado, seja com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os tios, com as tias, com os avós, com colaboradores, colegas de trabalho, sócios, pessoas que passaram no caminho desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, de repente desse adolescente ou dessa adolescente que não sabem como lidar com essa situação. Coloca a pessoa certa para que eles possam desabafar e tratar a respeito dessa situação de forma que sejam curados, para que possam ser libertos de todo mal, estejam com leveza para seguir a vida em paz. Dá essa leveza, que é a mensagem de hoje, para que o teu povo seja feliz e possa prosseguir com paz, levando avante a sua palavra
com testemunho de que realmente receberam a cura da sua alma, dos seus problemas, e que o Senhor realmente é aquele que derrama paz sobre aqueles que confiam em Ti. Visita os que estão fracos na fé, derramando o Teu Espírito Santo, para que recebam força, para que prossigam avante no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.